Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós daremos início ao nosso estudo O Poder da Oração Transformadora. São 7 orações que irão mudar a sua vida. Esse estudo ele é baseado no livro da autora Stormy Omartian, O Poder da Oração Transformadora. E ele se dará uma vez por semana. Será toda sexta-feira. Então, serão 7 sextas-feiras de estudo, tá bem? Nele também, a autora nos disponibiliza um questionário de reflexão e oração. Ou seja, para que no final a gente tenha como colocar em prática tudo que está sendo aprendido no decorrer do capítulo, tá certo? Então hoje vou começar com o primeiro capítulo, que tem por nome Oração de Confissão. Serão 7 sextas-feiras, a cada sexta-feira será um tipo de oração. Um tipo de oração que nós temos que aprender a colocar em prática, entendendo o momento certo de fazer esse tipo de oração e o porquê fazer esse tipo de oração. O porquê tornar esses tipos de orações como hábitos em nossas vidas. Então vamos lá, o primeiro capítulo deste livro, que é a oração de confissão. Pecado é um termo antigo, usado no arco e flecha, que significa errar o alvo. Qualquer coisa que não seja o centro fixo é pecado. Pecado não significa apenas roubar uma adega ou assassinar alguém. É muito mais do que isso. Na verdade, trata-se de qualquer coisa fora do centro daquilo que é o melhor de Deus e de sua vontade perfeita para a nossa vida. Isso amplia muito o conceito da palavra. Quando não confessado, o pecado torna-se um tumor sutil, enrolando seus tentáculos em cada parte do nosso corpo até ficarmos paralisados. Quando o pecado não é confessado, ele torna-se uma parede se levanta entre você e Deus, mesmo que deixe de praticá-lo. Se ele não for confessado diante do Senhor, ainda pesará sobre você, arrastando-o de volta para o passado que você está tentando deixar para trás. Todos nós que trazemos feridas emocionais profundas do passado, já sofremos de baixa autoestima, medo e culpa. Mentalmente nos martirizamos. Tendemos a pensar no pior e nos sentimos responsáveis por tudo que dá errado. É verdade que há momentos que sentimos arrependimentos por coisas que fizemos, mas não precisamos nos torturar, levando uma vida incessante de culpa. Deus proveu a chave para nos libertar, a oração de confissão. Oração de confissão e arrependimento. Para que a confissão tenha efeito, ela deve ser feita com arrependimento. Arrependimento literalmente significa uma mudança de opinião. Significa você dar as costas, ir embora e decidir não cometer o mesmo pecado novamente. Significa alinhar seu pensamento corretamente com Deus. É possível confessar sem de fato admitir uma transgressão. Na verdade, é possível simplesmente nos tornarmos bons em pedir desculpas, sem intenção alguma de sermos diferentes. Confissão e arrependimento significam dizer: a culpa é minha, desculpe, não vou fazer mais isso. Estar arrependido não significa necessariamente nunca mais cometer o mesmo pecado, mas significa não pretender cometê-lo novamente. Se perceber que está repetindo em várias ocasiões o mesmo erro, é necessário confessá-lo todas as vezes. Se você cometeu um pecado que cometeu no dia anterior, não deixe ele se colocar entre você e Deus. Confesse-o novamente. Desde que se arrependa verdadeiramente todas as vezes, você estará perdoado e por fim livre. A Bíblia diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20.
Onde houver um pecado não confessado, o diabo tem um gancho preso a você. Recaídas não são desculpas. Se quiser ser libertado da escravidão do pecado, você deve manter sua vida totalmente aberta diante do Senhor. Você não pode ser libertado de algo que não pôs para fora de sua vida. Confessar é falar toda a verdade sobre o seu pecado. Renunciar a ele é tomar posição firme e remover o direito do pecado permanecer. Uma vez que não somos perfeitos, a confissão e o arrependimento são contínuos. Há sempre novos níveis da vida de Jesus que precisam ser operados em nós. Estamos aquém da glória de Deus, em sentido que sequer podemos imaginar. A oração de confissão cura seu coração. Quando você está construindo um alicerce, tem de tirar toda a lama. O problema é que a maioria de nós não cava fundo o suficiente. Embora não seja possível ver todos os seus erros o tempo todo, você pode ter um coração disposto a ser ensinado pelo Senhor. Peça a Deus para trazer à luz a pecados dos quais não está ciente, para que possa confessá-los e se arrepender deles e ser perdoado. Às vezes, quando achamos que não temos algo para confessar, uma oração a Deus, pedindo que nos mostre, revelará uma atitude não arrependida, que criou raízes no coração, como uma postura muito crítica ou a falta de perdão. Confessá-la impede que tenhamos de pagar um preço emocional, espiritual e físico, e também irá beneficiar nossa vida social. Uma vez que as imperfeições de nossa personalidade, que não podemos ver, muitas vezes são óbvias para outros. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Sempre tenha em mente que os caminhos de Deus são para o nosso benefício, ou são para o seu benefício. A confissão não serve para Deus encontrar alguma coisa. O Senhor já sabe. A confissão serve para que você se refaça. Deus não está seguindo seus passos, esperando você fazer algo de errado para castigá-lo. Ele não tem de fazê-lo, porque o castigo está inerente no pecado. Uma vez que Deus sabe disso, Ele lhe deu a chave da confissão. As pessoas que confessam encontram a misericórdia e o poder ilimitado de Deus. Nós temos que aprender dia a dia que não podemos nos apegar à ilusão ou não podemos nos apegar a desculpas de que a carne é fraca, de que somos imperfeitos, de que temos defeitos, de que somos falhos. Por quê? A carne é fraca, mas o espírito ele é forte. Mas o espírito ele é forte desde quando ele está sendo alimentado para ser forte. Nós não podemos alimentar os dois ao mesmo tempo. Ou alimentamos a carne, fazendo os desejos da nossa carne, fazendo a nossa vontade, aquilo que não agrada a Deus, ou alimentamos o espírito, orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando fazer a vontade de Deus. Então, quando estamos buscando alimentar o espírito, a carne ela pode ser fraca, mas o espírito ele estará forte. A carne ela é fraca, a carne ela é pecaminosa, ela não leva a nos fazer nada que agrade a Deus. O apóstolo Paulo ele fala sobre a guerra entre a carne e o espírito, sobre a nossa vontade e a vontade de Deus. Muitas vezes aquilo que nós sabemos que temos que fazer, que sabemos que é o certo, não conseguimos fazer. Porque vivemos nesse corpo que é uma carne pecaminosa. Vivemos nesse corpo que é inerente ao pecado. Vivemos nesse corpo que o que satisfaz é cometer o que não é da vontade de Deus, é cometer o que não é do agrado de Deus. Então, por isso a guerra contra a carne e o espírito, a guerra que nós lutamos todos os dias, ela é uma guerra tão forte, ela é uma guerra tão dolorosa, porque fazer a vontade do espírito não é fácil, porque a nossa carne não nos leva a isso. A nossa vontade, a vontade do nosso coração, muitas vezes, não é a vontade de Deus. Deus ele fala que o coração do homem ele é enganoso.
Por que ele é enganoso? Porque ele fala que o coração do homem é enganoso. Porque se nós, muitas das vezes, nos deixarmos levar pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, não vamos fazer a vontade de Deus. Não vamos andar em linha com o propósito de Deus. Não vamos andar em linha com o querer soberano de Deus para as nossas vidas. É por isso que é tão difícil viver a vontade de Deus. É por isso que é tão difícil viver dentro do Espírito. É por isso que é tão difícil alimentar o Espírito. É tão difícil não fazer a vontade da carne. Mas só que também não é impossível a nós. Não podemos nos apegar a essa dificuldade, usar isso como desculpa para não viver dentro da vontade de Deus, para não fazer a vontade de Deus. Nós temos sim é que lutar contra a nossa vontade para viver a vontade de Deus, porque sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela não traz dores, ela não traz consequências maléficas para as nossas vidas. A vontade de Deus ela pode trazer dor naquele momento de algo que está acontecendo, de uma situação que nós muitas vezes temos que pegar a nossa carne, martirizá-la e fazer a vontade de Deus. Então isso muitas vezes gera dores. Mas não é uma dor futura. Não é uma dor como consequência de um erro nosso. Porque como aqui a autora ela já nos fala, Deus não fica atrás de nós com um cabresto, com um chicote na mão, esperando que a gente erre para bater. Não, até porque Deus ele sabe tudo que a gente faz. Quem fica com o chicote nas nossas costas é Satanás. Quem quer ficar com o chicote nas nossas costas é Satanás. Para toda vez que nós fizemos algo de errado, ele ficar bombardeando a nossa mente. Você errou mais uma vez, você não vai conseguir, você nunca vai fazer o certo. É melhor você largar tudo, é melhor você desistir da vontade de Deus. E o pecado, porque quando nós erramos, quando nós pecamos, nós temos as consequências do que fizemos de errado. Nós sofremos as consequências do que fizemos de errado. Mas sim, irmã, se nós sofremos as consequências do que fizemos de errado, o que a oração de confissão traz para a minha vida? A oração de confissão traz para a minha vida o perdão de Deus. Traz para mim a libertação do diabo ter o poder de ficar na minha mente, bombardeando a minha mente, me dizendo que eu errei, que eu não vou conseguir fazer o certo. É isso que a oração de confissão ela traz. Ela não serve para Deus, porque Deus ele sabe tudo que nós fazemos. Deus ele é onisciente, ele é onipresente. Ele sabe o que nós fazemos. Até coisas que já fizemos há muitos anos atrás, que ficou esquecido no nosso inconsciente, Deus ele sabe que nós fizemos. A oração de confissão ele é um benefício para nós. Ela é uma chave que Deus ele nos dá para que nós possamos, quando cair no erro, quando errar, dizer, Deus, eu errei. Não era para eu ter feito. Não era para eu ter feito. Eu sabia que não era para eu fazer, mas eu não consegui. Eu fiz. Me perdoa. E a partir daí, o diabo ele não vai ter mais o direito de ficar bombardeando, lançando as setas, lançando os pensamentos, que vai tanto machucar, que vai tanto subjugar, que vai tanto humilhar. Lançando pensamentos que vai fazer com que a sua mente fique presa àquilo que cometeu. Porque Deus ele já te perdoou. Então, mesmo quando vier a consequência do erro que cometeu, que foi cometido, você sabe que você tem o perdão de Deus sobre sua vida. Então, por mais que o diabo lance as setas dos pensamentos, por mais que o diabo tente ficar apertando a mente com o pecado do passado, você sabe que aquilo já foi lançado no mar do esquecimento e Deus não se lembra mais. Mas a partir daí, vem a transformação, vem o querer transformação, vem o querer lutar, vem o querer se fortalecer em Deus para não cometer aquele pecado de novo. Porque eu não posso me apegar à desculpa de que eu sou falha, de que eu sou imperfeita, para viver no erro todos os dias, para viver todos os dias cometendo o mesmo erro, cometendo o mesmo pecado. Não, isso não é desculpa. Isso não é desculpa, isso não pode ser usado como desculpa em nossa vida.
A gente não pode viver a ilusão de que, Deus sabe que eu sou falha. Deus sabe que eu sou imperfeita. Então, todo dia eu posso cometer o mesmo erro. Todo dia eu posso cometer o mesmo pecado porque Ele vai me perdoar. Não, aí já é pecado premeditado. E é diferente. A gente tem que entender que o fato de Deus saber que eu sou falha, que eu sou imperfeita, me dá como é que eu posso dizer? Algo para respirar. Deus, Ele não é carrasco. Deus, Ele vai me perdoar do erro que eu cometi. Isso me traz uma paz, me traz uma alegria, me traz um ânimo de eu saber que, apesar de eu ser falha, de Deus saber que eu sou falha, Ele me perdoa. Ele me perdoa e me ensina a não cair de novo no mesmo pecado. A Bíblia ela está cheia de histórias, não é história da carochinha, histórias reais, de vida, testemunho de homens e mulheres que eram fracos, que eram imperfeitos, que eram falhos, que tiveram que lutar contra as suas personalidades, que tiveram que lutar contra as suas vontades, contra a sua carne, mas que venceram. Com homens e mulheres que cometeram pecados terríveis, mas venceram. O que isso significa? Que se eles venceram, eu e você também pode vencer. Você pode pegar a Bíblia. Você pode pegar a Bíblia e ler onde você quiser. Adão e Eva pecaram. Sofreram a consequência do pecado, que foi a expulsão do Éden. Mas receberam o perdão de Deus. Moisés pecou. Moisés matou um homem. Mas recebeu o perdão de Deus e foi usado para libertar os egípcios do Egito, os hebreus do Egito, levando-os até Canaã. Davi pecou. Davi foi adúltero. Mas também desenhou o templo de Deus, o primeiro templo que foi construído. E ele era um homem, que Deus é que fala isso, que Davi foi um homem segundo o coração dele. Ou seja, apesar da falha do pecado que Davi cometeu, de mandar um homem para a morte e do adultério, ele recebeu o perdão de Deus. Elias era depressivo. Elias pediu para si a morte. Elias fugiu. Elias se escondeu. Mas Elias foi um dos maiores profetas que já existiu na Bíblia. Que já existiu em todos os tempos. Jonas fugiu do propósito de Deus. Queria que Deus fulminasse a terra a qual Deus tinha mandado ele ir. Mas também foi usado para levar a palavra para aquele mesmo povo. Recebeu o perdão de Deus. Pedro era um discípulo com a personalidade mais difícil que Jesus escolheu. Pedro a todo momento estava questionando Deus, a todo momento estava interrogando Deus. Jesus, que diga, melhor dizendo. Mas Pedro foi um dos primeiros bispos da igreja. Paulo foi um assassino. Paulo matou tantos cristãos. Mas quando Paulo teve um encontro verdadeiro com Deus, a vida dele foi mudada. Ele foi considerado o apóstolo de Cristo, escritor do maior número de cartas, o primeiro missionário que levou a palavra para todos os gentios, para várias terras, que fundou várias igrejas. Então não se apegue às suas limitações, não se apegue às suas fraquezas, não use isso como desculpa para cometer os mesmos erros. Todos os dias. Nós temos que viver em novidade de vida. Temos que viver em transformação de vida. Significa que o pecado que eu cometi ontem, hoje eu tenho que vigiar dobrado para eu não cometer esse mesmo pecado. Quando Deus ele chama Abraão e ele diz a Abraão, Abraão,
anda na minha presença e ser perfeito. Não é que Abraão, a partir daquele momento, se tornou um homem perfeito, que não cometeu erro mais nenhum. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. Mas é porque Deus estava dizendo a ele: Abraão, ande na minha presença. Lute contra a sua vontade para andar na minha presença. Lute contra a sua personalidade para andar na minha presença. Lute contra o seu querer para andar na minha presença. Mesmo que você erre, não deixe de lutar para andar na minha presença. E seja perfeito. Porque a perfeição que quando Deus ele fala a Abraão, ele não está dizendo da perfeição diante dos olhos do homem. Deus não está dizendo: Abraão, seja perfeito diante dos olhos só do seu pastor. Abraão, seja perfeito só quando você estiver na igreja. Abraão, seja perfeito à vista dos seus vizinhos. Abraão, seja perfeito para todo mundo ver que você é perfeito. Para todo mundo ver que você é santo. Para todo mundo ver que você não comete erro. Não! Deus está dizendo: ande na minha presença. Tenha um relacionamento sincero comigo, Abraão. Seja um homem de coração sincero comigo, Abraão. Porque o que os outros veem das nossas vidas é consequência do que vivemos com Deus. É consequência do nosso relacionamento com Deus. É consequência do nosso íntimo. Do que vivemos no secreto. Do nosso quarto, do nosso coração, da nossa mente. Quando a minha mente... Quando o meu coração, quando eu luto contra a minha vontade, contra as minhas emoções, contra o querer da minha carne, para andar na presença de Deus, eu começo a ser perfeita. Mas não é perfeita melhor que o outro. Não é perfeita mais santo que o outro. É porque hoje eu já não vou errar mais o que eu errei ontem. É porque hoje eu já vou lutar para não cometer o mesmo pecado que eu cometi ontem. É porque eu estou andando na presença de Deus, estou buscando santidade, e isso faz com que as pessoas vejam o fruto. Isso faz com que as pessoas vejam o que eu vivo com Deus no escondido. Porque o que eu vivo com Deus no escondido é o principal. Porque não é os homens que vão te levar para o céu. Não é o pastor, não é a pastora que vai te levar para o céu. É Deus. E é o que eu vivo com Ele que é o mais importante. E quando o que eu vivo com Ele se torna prioridade na minha vida, o que os outros vê são a consequência. E por mais que os outros falem, ela se acha melhor, ela se acha mais santo, ele se acha perfeito. Ele se acha santo, ele se acha melhor que todo mundo. Não interessa, porque você sabe que isso é consequência do seu íntimo com Deus. Você sabe que você não está fazendo isso para os outros ver, para os outros achar certo, para os outros achar bonito, para os outros te elogiar. Você faz isso porque é a sua vida com Deus. E é isso que é importante, é a sua vida com Deus. É o seu coração diante de Deus. Quando o seu coração está sincero com Deus, em todos os sentidos, em todas as falhas que cometer, em todos os pecados que já cometeu, o que os outros falam é somente o que os outros falam. Tem pecados que eles precisam ser confessados diante de Deus e diante dos homens. Como é isso? Tem alguns tipos de pecado que sim, você tem que ir para o seu pastor, para a sua pastora, para a sua liderança e confessar. Você tem que abrir isso para que aquela pessoa de confiança, aquela pessoa que tem maturidade e experiência, possa te ajudar em oração e possa orar com você. Mas tem outros que precisam só ficar, que não tem essa necessidade. Então é com você e Deus. Pecados mais graves têm que ser confessados à liderança. Pecados menores entre você e Deus. Ah, mas tudo é pecado, não tem diferença. Depende. Se você tem um pensamento de inveja, você não precisa chamar seu pastor para confessar. Você vai confessar a Deus. Se você solta uma palavra torpe, você não precisa chamar seu pastor para conversar. Você vai confessar a Deus.
Agora, se é um pecado de aborto, de assassinato, então já precisa ser confessado. Ou um pecado que envolva outras pessoas, que traga consequência para a vida de outras pessoas. Então esse pecado ele precisa ser confessado diante do homem também. Homem que eu digo liderança, homem ou mulher. Tá certo? Eu vou ler aqui o questionário. Como eu falei no início, a autora ela nos disponibiliza um questionário de oração e reflexão. Eu vou colocar aqui ele, para que você esteja vendo, mas eu também quero ler. São 6 questões somente, é pequeno. Ele você vai ler, refletir e orar para que esse capítulo como um todo, Deus venha usar ele para transformar a sua vida. Deus venha usar ele para que você cresça um pouco mais. A primeira pergunta é: quando foi a última vez que você se arrependeu de algo? 2. Responda com suas palavras qual é o papel da confissão no processo de arrependimento. 3. Tenha um momento de reflexão e oração. E liste com lápis os pecados que você vive enfrentando. Confesse sua fraqueza a Deus e vá apagando, palavra por palavra, cada pecado de sua lista até não sobrar nenhum. 4. O que você sente quando volta a cometer um pecado já confessado? 5. É difícil para você se sentir perdoado? Por quê? 6. Relate como esta oração pode mudar a sua vida e quais são seus planos e desafios deste momento em diante. Algo que eu lembrei agora. Alguns tipos de pecados recorrentes, ou seja, que são cometidos diariamente ou com uma frequência. É bom também, mesmo que seja só na sua vida, que não traga consequência para a vida de outras pessoas, é bom também ser confessado ao seu pastor, à sua liderança. Por quê? Porque muitas vezes isso pode ter sido fruto de uma maldição hereditária ou de uma maldição adquirida. Então é necessário você confessar para que através da oração do seu pastor, da sua pastora ou da sua liderança, essa maldição seja quebrada na sua vida. Então, nem todo o tipo de pecado é somente algo que vem da fraqueza do meu ser. Alguns também podem ser uma maldição hereditária, uma porta que foi aberta pelos seus antepassados e que está trazendo consequências para a sua vida até hoje. Ou hereditária a maldição, ou a maldição adquirida de algo que eu fiz, de algo que eu me envolvi e que isso está trazendo consequência para a minha vida ainda hoje, estando mesmo nos caminhos do Senhor. Tá bom? Então esse é o nosso estudo de hoje. Na semana que vem nós voltamos com o capítulo 2, que é a oração de salvação. Tenha esse momento dessa semana para estudar, para orar. Pergunte a Deus o que é que você está fazendo de errado. Pergunte a Deus para que Ele te mostre e peça que Ele te ajude e te ensine. Tá certo? A paz do Senhor Jesus. Até semana que vem.